Amigo pecuarista, você já se preparou para a seca? Precisamos sempre lembrar disso. 70% da produção das forragens é na época das águas, primavera e verão, enquanto somente 30% é na época da seca, outono e inverno. Então nós precisamos nos preparar para poder passar a época da seca com mais tranquilidade, sem ver o gado emagrecer, não deixar o gado perder peso e não diminuir a produção de leite. Se você quer aprender algumas técnicas de como fazer isso, fique até o final desse vídeo. Uma coisa muito importante, nós precisamos aproveitar sim a época de primavera e verão, fazer o pasto crescer o máximo possível. Mas para isso nós temos que aproveitar também esse pasto e não deixar perder. Existe a técnica do pastejo rotacionado. Nós temos vários vídeos no canal, inclusive, na prática, mostrando como fazer para que você consiga aumentar a sua lotação, o ar por hectare. Lembrando, para quem está assistindo a primeira vez nosso vídeo, uma UA é um animal de 450 quilos de peso vivo. E 1 hectare seria 10 mil metros quadrados. A média brasileira é 1 UA por hectare, mas é possível nós aumentarmos para 3 e até 5 UA por hectare. E quem sabe, se você irrigar, por que não chegar em 10 UA por hectare média anual? Então, só de nós fazermos aí uma análise química do solo para conhecer nosso solo, depois vem o pasto em cima desse solo e aí vem os animais pastejando. Então, para quem acha que a pecuária é muito simples, nós temos 3 pontos importantes dentro de um sistema de produção de ruminantes, seja bovinos, seja bubalinos, seja ovinos, seja caprinos. Nós temos que trabalhar então com o solo, com o manejo da planta e com o manejo dos animais. Então, você já percebeu que a pecuária é sim complexa e tem que usar tecnologia. Lembrando, a agricultura usa 98% do adubo, enquanto que a pecuária usa somente 2%. Então a pecuária precisa acordar, devemos sair do amadorismo e ir para o profissionalismo. Deixar de ser fazenda, deixar de ser um sítio ou uma chácara e tornar uma empresa rural. Investindo sim em tecnologia, maximizando o máximo da produtividade e rentabilidade da sua atividade, seja bovino de corte, seja bovinos de leite, ovinos caprinos ou bubalinos. É muito importante trabalharmos com todas as ferramentas, com todas as técnicas para que tenhamos o máximo de produtividade e, consequentemente, rentabilidade. Se nós não usarmos tecnologia, principalmente médias e grandes propriedades, acaba rendendo para a agricultura, porque a agricultura sim usa tecnologia e nós temos que seguir o caminho da agricultura. E a pecuária, ela tem menos risco do que a agricultura. Por quê? Chegou na época da seca, se você não estar preparado, você pode comprar uma silagem, você pode comprar um feno, comprar uma ração para suplementar o seu rebanho. Faltou chuva na agricultura, perde-se a lavoura. Deu uma chuva de granizo, perde-se toda a sua safra daquele ano. Nesse caso, então, a pecuária leva essa grande vantagem comparado com a agricultura. Mas nós vamos estar mostrando para você quais são as técnicas para você passar a época da seca mais tranquilo. Seu gado bonito, ganhando peso, sem emagrecer e sem a sua vaca diminuir a produção de leite. Lembrando, se você quiser ganhar o boné da ProRural, é só escrever no comentário. Eu quero ganhar o boné da ProRural, todo mês tem sorteio. O que nós podemos fazer para ficar tranquilo na época da seca? A técnica mais barata é a técnica do pastejo diferido. A técnica do pasto diferido nada mais é do que você vedar. Só que aí você já precisa estar usando pastejo rotacionado, ter lá pelo menos uns 8 pastos. Desses 8 pastos, 20 a 30% chega em fevereiro, março. Época que nós vamos começar agora, já é o mês que vem. Mês que vem já é fevereiro e no próximo mês, março. Então é a época que nós temos que vedar o pasto. Ou seja, 20% de 8, 1,6. Então você, dos 6 pastos seu, você vai deixar 2 sem colocar os animais para fazer ele crescer. Aí nós teremos um pasto em quantidade, ele perde um pouco qualidade. Aí nós entramos na época da seca com a suplementação sal mineral proteinado. Então é uma técnica bem interessante com um custo relativamente baixo. Mas para isso você precisa já estar tendo divisórias, fazendo pastejo rotacionado na sua propriedade rural. Se você precisar de um projeto de pastejo rotacionado, adubado, irrigado,
Entre em contato com a equipe da ProRural, atendemos em todo o território nacional. Segunda técnica, fazer uma capineira. A técnica mais comum e mais barata é o plantio da cana. Quando que a usina colhe cana? Pode observar aí na sua região, caso tenha usina. Colhe-se a cana na época da seca para a produção de álcool, para a produção de açúcar. Então é a melhor época para aproveitar a cana. Lembrando, a cana tem aproximadamente 2% de proteína. Então é relativamente baixo. Aí você precisa complementar também com uma ração concentrada, e é muito comum aí para quem trabalha com bovinos de leite, trabalhar com cana e ureia, que é uma técnica que você aumenta o teor de proteína da cana, vai lá aproximadamente para 5%. Mas para isso você precisa plantar a cana e se preparar para a época da seca. E obviamente, eu comentei sobre vaca de leite, você também pode estar usando a cana para bovinos de corte. Aí geralmente, se é uma propriedade de porte maior, trabalha com bovino de corte, em vez de cortar manualmente, aí às vezes você precisa de um trator, de uma ensiladeira ou uma forrageira, que assim é chamado, e uma carreta para cortar a cana e depois fornecer para o rebanho no coxo na época da seca. Olha aí, são várias opções. Então já falamos do pasto vedado e agora falando da capineira, que fornece esse alimento verde para os animais na época da seca. Pode ser também algum tipo de capim elefante, que é o Peniceto purpurum, que é o grupo aí BRS Capiaçu, Guatemala, Napier roxo, entre outras variedades que temos no mercado. Segunda técnica, fazer silagem. Muito comum também fazer silagem, aliás, tem vários vídeos no canal da ProRural ensinando como fazer silagem. Silagem para grande produtor usando automotriz e silagem para pequeno produtor usando aí aquela ensiladeira que faz o silo bag, o silo no saco, que custa aí 6, 8 mil reais. Então é possível sim o pequeno produtor também se preparar para a época da seca. Bom, a silagem então é um processo de fermentação anaeróbia, ou seja, ausência de ar. Tem o silo superfície, que é aquele que fica em cima do solo, você cobre com uma lona. Tem o silo trincheira, que tem o buraco no chão, e tem o silo bag, que é o silo no saco. Então são aí as opções. É um processo de fermentação anaeróbia, não pode entrar ar. Entrou ar, você vai perdendo qualidade do seu silo e às vezes até deteriorando, ou seja, estragando. Se ficar preto ou marrom, é sinal que você perdeu qualidade da silagem. Silagem boa é um verde musgo, é uma qualidade e um cheiro de ácido acético, é o cheiro do vinagre. Então aí sim você tem uma silagem de boa qualidade. Outra técnica, no Brasil ainda pouco usada, mas é possível. Eu já ministrei cursos aí para vários produtores, cursos do Senar, onde nós ensinamos a técnica de fazer silagem manualmente. Com aquelas roçadeiras manual, roçadeira que custa R$ 1.500, é possível fazer um feno. Ah, professor Clésio, minha fazenda é grande, tem mais de 1.000 animais. Aí sim precisa comprar o conjunto, tem que ter o trator, tem que ter a segadeira, a enleiradeira ou o ancinho e tem que ter a enfardadeira. E ainda a carreta para transportar até o barracão. Nesse caso, o grande produtor tem que ter os maquinários. Mas pequeno produtor, por que não fazer a silagem manualmente? Tem vídeo no canal mostrando como fazer o feno manualmente. Você que é pequeno produtor, que tem 1, 2, 3 hectares, é possível fazer feno manualmente. E lembrando, o feno é um processo de desidratação. O capim tem que perder água. Geralmente um capim, um pasto, tem de 75% a 80% de umidade. Nós temos que deixar esse capim com 12% aproximadamente de umidade, ou seja, 88% de matéria seca. Importante saber que o gado na época das águas, ele ganha aproximadamente 500, 600 gramas por dia, que é o GMD, ganho médio diário. Na época da seca, ele não ganha nada ou perde peso. Então se somar, vamos falar zero, que ele não ganhou peso, 0 gramas mais 500 ou mais 600, o GMD médio anual 300 gramas por dia, né? 0 mais 600 dividido por 2. 300 gramas por dia. Enquanto que se você tiver uma suplementação para fornecer na época da seca, você vai conseguir manter esses 500 gramas de GMD ao longo do ano. Será que compensa ou não? Se você tiver 200 gramas a mais por 6 meses ou 300 gramas a mais por 6 meses, é sim representativo. E isso faz a diferença para aumentar a rentabilidade da sua pecuária, do seu negócio, seja corte, seja leite. Aliás, produtores de leite, a maioria diminui a produção de leite na época da seca. Por quê? Porque na época da seca é mais difícil produzir leite, porque o pasto está rapado, o pasto está seco, deu geada, secou.
não choveu, consequentemente, a vaca diminuiu a produção de leite e muitos produtores acabam nem tendo vaca produzindo leite nos meses de julho, agosto e até setembro. Geralmente a vaca começa a parir em setembro, outubro, então fica aí uns 2, 3 meses com baixa produção de leite. Eu já vi uma vez, em uma oportunidade, eu estava ministrando um curso numa determinada região do estado de São Paulo, eles tinham lá um tanque coletivo de leite, onde todo mundo levava o leite lá. 20 produtores. De 20 produtores de leite, somente 5 estavam levando leite na época da seca. Por quê? Porque o restante não tinha vaca produzindo, porque falta a suplementação na época da seca para que a vaca emprenha. Lembrando, os bovinos são poliéstico anuais ou poliéstico contínuos, ou seja, apresenta o cio o ano todo, desde que a nutrição seja boa. Tem um ditado que diz o seguinte: o cio da vaca entra pela boca, ou seja, se você tiver uma boa nutrição, em qualquer mês do ano, ela entra assim no cio, e se ela for ou inseminada ou acasalada com touro, ela vai emprenhar e levar a gestação adiante. Se ela não estiver bem nutrida, vai acontecer a reabsorção embrionária. Isso para vacas de leite, isso para vacas de corte. Então é muito importante uma nutrição bem feita dos seus bovinos para que você tenha bons índices de fertilidade. Mas também não é só a nutrição, existe o fator genético, né? Os animais às vezes que não têm uma boa genética, por isso que é importante também a seleção do rebanho, o que nós chamamos de controle zootécnico. Selecionar as vacas que têm maior fertilidade. Mas a nutrição é muito representativa dentro de um sistema de produção de bovino, seja corte, seja leite. Agora que você já sabe o que você pode fazer para passar a seca tranquilo, sem ficar preocupado, e obviamente se você produzir o seu alimento, você terá um menor custo, além de você ter uma maior produtividade. Se você está gostando do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seu amigo da pecuária e deixa o like aí. Lembrando, toda semana tem vídeo novo no canal. Fique ligado, forte abraço e até o próximo!